Logo, logo começa aquela fase que todos os investidores acham um saco, mas que é necessário. Declaração de imposto de renda da pessoa física. Então vamos lá no nosso guia super completo sobre declaração de investimentos exterior. Vamos junto que só está começando. Fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze. Primeira coisa que eu quero que você coloque na sua cabeça, tá? A declaração de imposto de renda é feita apenas no Brasil. Essa já é a primeira grande dúvida que os investidores têm. O pessoal sempre me manda direct, Rob, como é que faz para fazer a declaração de imposto de renda nos Estados Unidos? Eu falo, cara, não precisa. Quando você compra suas ações na B3, quando você compra os fundos imobiliários na B3, você não tem que fazer aquela declaração no final do ano com bens, direitos, os rendimentos recebidos? É exatamente a mesma coisa para os seus bens e direitos que estão nos Estados Unidos e também para os rendimentos que você recebe lá fora. Eu vou explicar as diferenças porque existem, é claro, vou mostrar na prática para você, só que a essência é a mesma. Vamos começar tirando aqui uma dúvida que é super recente, você deve ter visto, né? Aquelas pessoas falando, pô, aquela família de São Paulo, 50 bilhões para cá, 48 bilhões para lá, não sei o que lá, paga imposto, não paga imposto. Isso é uma questão que chegou até o STF e já faz tempo, não é de agora, tá? Agora que apareceu as notícias, mas essa questão já chegou faz tempo sobre a incidência de ITCMD em ativos, em bens que estão no exterior e que são passados para herdeiros. Então deixa eu explicar melhor para você. Tá? A Constituição Federal Brasileira, no seu artigo 155, fala que compete aos estados instituir o imposto de herança e doações, obedecendo o limite de 8% estipulado pelo Senado Federal. Os estados não podem instituir o imposto sobre bens herdados do exterior. Só que nós estamos no Brasil, né? E os estados do Rio de Janeiro e São Paulo começaram a cobrar o ITCMD, que é esse imposto de transmissão, tá? Sobre os bens e direitos localizados no exterior. Aí é óbvio que o contribuinte vai falar, pera lá, cara, tá na regra do jogo, não pode, você está cobrando. E várias ações foram ajuizadas, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e tudo isso chegou até o STF falando, pera lá, pausa tudo que eu vou analisar isso e a decisão que eu der aqui vai valer para todo mundo, beleza? E aí no dia 23 de outubro, agora é super recente, o Dias Toffoli, o ministro do STF, que é relator do caso, ele falou que é ilegal aplicar imposto sobre patrimônio exterior, mas vai manter os valores já cobrados. Rob, eu ainda estou com dúvidas. Como assim? Bom, olha só o que esse advogado tributarista falou. Se prevalecer essa tese do Dias Toffoli, a pessoa que não fez nada, que não doou, não vai pagar o ITCMD a partir de agora, até existir aquela lei complementar que vai regulamentar essa questão. Lembrando que o Dias Toffoli votou nesse sentido, aí o Fachin, que também é ministro do STF, votou no mesmo sentido que o Dias Toffoli no momento que eu estou gravando esse conteúdo, e aí você tem outros ministros que ainda não votaram. Está programado para terminar no dia 3 de novembro de 2020 e a decisão de todos os ministros aí terá repercussão geral, ou seja, deverá ser obedecida por outras instâncias da justiça aí no Brasil. Legal, Rob? Então tá super esclarecido sobre essa questão. Agora vamos para o imposto nos Estados Unidos. Tão famoso imposto de herança nos Estados Unidos que o pessoal sempre fala. Pessoal, quando o Donald Trump estava em campanha, antes mesmo de ser presidente, tá? Ele prometeu que ele iria acabar com esse imposto. E olha só, quando ele assumiu como presidente, realmente ele tentou, né, o Partido Republicano e tal, eles até colocaram isso no Congresso, tá aqui, se você depois quiser pesquisar, fique super à vontade, tá? É só você pesquisar isso daqui que eu tô passando no cursor. E o que é essa proposta? Cara, é basicamente acabar com esse imposto de herança. Aí você vê que realmente foi lá dia 3 de janeiro de 2017, só que é o status. Não foi para frente, morreu. Então deixa eu explicar para você aqui rapidamente como é que funciona essa questão. O Congresso norte-americano, ele opera em ciclos de 2 anos que seguem as eleições. Cada ciclo é chamado de Congress. E aquilo que você acabou de ver é uma bill, beleza? Então a bill que foi apresentada, ela foi dia 3 de janeiro de 2017, levando em consideração o ciclo de 2 anos, vale até 3 de janeiro de 2019. As bills, elas não são carregadas de um Congress para outro Congress. Então, quando acaba um ciclo e aquilo não foi resolvido, não foi levado para frente, ela acaba morrendo. É por isso que você viu o status ali anterior, escrito em inglês,
que a Bill acabou morrendo. Então essa proposta aí do Donald Trump acabou não indo para frente e o que nós temos é este cenário aqui. Os americanos, eles têm umas isenções bem gordinhas, inclusive esses valores aqui estão para 2020. A pessoa solteira, ela vai ter isenção desse imposto de herança de 11 milhões 580 mil dólares. E se for um casado, sobe para 23 milhões 160 mil dólares. Agora, nós vamos falar dos investidores que não são residentes norte-americanos. Então, para os investidores que não possuem residência fiscal nos Estados Unidos, como a maioria absoluta dos brasileiros que investem nos Estados Unidos, a isenção é de 60 mil dólares. E quais são as soluções mais praticadas pelos investidores estrangeiros que possuem investimentos nos Estados Unidos, que o mundo inteiro investe nos Estados Unidos, para conseguir deixar este eventual imposto mais afável, mais tranquilo? A primeira solução, muito praticada por sinal, é contratar um seguro de vida no valor do imposto que deverá ser pago quando existir o falecimento, para que os herdeiros não precisem pagar do próprio bolso. E temos uma segunda solução, que é para o pessoal que já está um pouco mais avançado em questão de patrimônio nos Estados Unidos, que é aquela grande pergunta que o pessoal também sempre me faz, né? Quando que começa a valer a pena investir através de uma offshore? Começa a valer a pena você começar a pensar sobre isso com 700 mil, 800 mil dólares de patrimônio. Essas são as principais dúvidas que me chegam no Instagram. Inclusive, eu vou convidar você, se você não me segue ainda, aqui na descrição tem o link para o meu Instagram, Telegram e também lista de conteúdos VIPs para você receber via e-mail na sua caixa de entrada. Escolhe qual que você tem mais vontade de participar e fique à vontade. Só que ainda não acabou, porque nós temos que falar sobre o imposto de renda brasileiro, que na verdade é o que conta muito para você realizar ano após ano. Igual eu falei, você não tem que declarar nada para o tio Sam, você tem que declarar para o pessoal de Brasília, a Receita Federal. E se você estiver jogando um nível mais elevado, você também tem que declarar para o Banco Central. Só que o mais legal é que o governo brasileiro, de um tempinho para cá, é super recente isso daqui, eles falaram em julho, ele elevou esse piso de declaração de capitais brasileiros no exterior. Mas que declaração é essa, Rob? Eu nunca ouvi falar. É basicamente assim, tá? O valor de R$1 milhão, ele vale tanto para as pessoas físicas quanto as empresas, tá? E é uma declaração chamada Capitais Brasileiros no Exterior, CBE, beleza? Então, como eu falei, passou de 100 mil para 1 milhão e essa resolução do Conselho Monetário Nacional começou a valer a partir de 1º de setembro de 2020. Estamos avançando no nosso guia aqui, Agora a gente vai falar sobre isenções do investidor. Pois é, tem várias isenções. Não vai confundir com herança, tá? Herança era aquilo que a gente viu no começo do vídeo. Eu estou falando aqui de isenção de imposto de renda, você como investidor, tá? Então eu até postei no meu Instagram esse post, foi super compartilhado, o pessoal adorou porque ficou muito fácil de entender tudo sobre isenção de imposto de renda nos investimentos no exterior. É isento de imposto de renda o lucro na venda de ações em até R$35 mil por mês. Próximo passo, REITs, os fundos imobiliários norte-americanos, é isento de imposto de renda o lucro na venda de REITs em até R$35 mil por mês. Mas calma, não chegue a conclusões precipitadas, porque aqui tem um detalhe muito importante. Esse detalhe importante está ligado com esse terceiro ponto aqui, que são das ETFs. Caramba, Rob, pera lá, REIT, ETFs, calma, você vai entender. Então, é isento de imposto de renda o lucro na venda de ETFs, isso é no exterior, não vai confundir com ETFs no Brasil, em até R$35 mil por mês. E aqui vem o detalhe que eu falei para você agora. Este limite de R$35 mil deve ser calculado somando os valores da venda dos REITs e das ETFs realizados naquele mês. Rob, da onde você tirou isso daí? Eu tirei desta solução de consulta número 264 COSIT, que foi inclusive publicada no dia 24 de setembro de 2019 pela grandiosa Receita Federal Brasileira. Eu sempre acho legal você ficar abaixo do limite de venda de 35 mil, porque como eu já falei em outros vídeos, quanto menos você deixar de
custos desnecessários na mesa, melhor no longo prazo. O que seria um custo desnecessário? Você pagar imposto que você não precisaria pagar. Então, cara, por que você não fica abaixo ali dos 35? Quer vender? Não tem problema, vende, mas venda abaixo dos 35 mil mensais para você ficar dentro da lei da isenção tributária e você evitar de pagar imposto desnecessário. E os rendimentos recebidos? As ações pagam dividendos, os REITs pagam rendimentos, as ETFs pagam rendimentos dos Estados Unidos também. Como é que você declara isso daí? Então, a primeira coisa, quando você recebe rendimentos do exterior, você precisa o quê? Recolher carnê-leão. Como assim, Rob? Calma que você já vai entender que você não precisa de fato recolher, porque os Estados Unidos e o Brasil têm um acordo tributário e tudo mais, mas na prática, se você receber rendimento de qualquer lugar do mundo, tá, você teria que recolher o carnê-leão. Inclusive aqui está a base de cálculo, né, os valores até 1903, de 1903 até 2.826, enfim, você vê aqui e aqui a alíquota aplicável, beleza? Só que presta atenção nisso daqui. Qual que é a alíquota máxima aplicável nos rendimentos recebidos no exterior para você declarar no carnê-leão? 27,5%. Então, grava esse número, 27,5%, beleza? Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque os rendimentos, sejam os dividendos que as ações pagam, os rendimentos dos REITs, também os rendimentos das ETFs, eles são tributados na fonte em 30%. Então, como a alíquota máxima no Brasil é 27,5%, lembra que eu falei para você guardar? Nos Estados Unidos eles cobram 30%. Você vê que tem uma diferença? Então, os Estados Unidos sempre vai cobrar mais. Isso significa que você não precisa recolher. Por quê? Porque existe um acordo tributário entre o Brasil e os Estados Unidos para evitar justamente a bitributação. Então, dá uma olhada aqui, ó. No dia 1º de outubro, teve um pagamento de $31 de rendimentos de uma ETF, o VNQ, beleza? No mesmo segundo, houve a retenção de impostos de 30%, olha só, tá vendo? Já descontaram direto 9,38. E uma coisa que ajuda muito é o relatório que está disponível, inclusive para o ano inteiro. Você entra aqui em relatórios, vai aparecer lá de imposto de renda, tá? E esse rendimento bruto aqui, você tá vendo, ó, já é convertido para reais, para você colocar no seu queridíssimo carnê-leão. Não tem que recolher, é apenas colocar, tá? Como assim, Rob? Eu sou obrigado, então, a fazer? Cara, ele facilita. Sabe por quê? Porque se você colocar no seu carnê-leão o quanto que você recebeu de rendimentos em reais já, e também o quanto que você deixou pago no exterior em reais já, depois é só você pegar isso e exportar para a sua declaração de imposto de renda de 2021. Que, inclusive, é isso que eu mostrei nesse vídeo que está no YouTube. Eu mostro tudo o que você precisa saber sobre rendimentos, tá? Então eu vou deixar como sugestão para você esse vídeo que vai te ajudar muito. Se a sua dúvida é sobre rendimentos, esse vídeo vai matar todas elas. E sobre os bens e direitos. Como eu falei no comecinho do vídeo, não existe tantos segredos assim. Então aqui, nesse story, você vai ver o passo a passo, literalmente, só sobre bens e direitos. Então, por exemplo, aqui, ó, onde que você tem que clicar na sua declaração de... Tá lá no story, eu faço em tempo real o videozinho explicando, ó, clica aqui, e aí você vai depois clicar em bens e direitos, e inserir o código, que nós vamos falar de ações da Nike, então o código 31. Onde é que estão essas ações? Nos Estados Unidos, então coloca o código 249, Estados Unidos. Mas, Rob, como é que faz, por exemplo, o custo de compra? Como é que eu faço isso? Eu ensino na prática onde que você tem que ir, sabe qual que é o local oficial do Banco Central, onde que você coloca o custo de aquisição em reais, o que você vai ter que escrever, enfim, tudo isso você vai conferir nos stories. Algumas dúvidas que o pessoal tem, tá? Vou matar aqui elas para você. O código dos bens. Então, depósito bancário em conta corrente no exterior, na hora de você colocar lá, é 62, tá? Ações e REITs, código 31. ETFs, código 74 e ADRs, código 99. Lembrando que, como nós estamos falando de investimento nos Estados Unidos, a localização desses bens é o código 249 Estados Unidos da América. Pessoal, o vídeo já ficou muito grande. Eu tentei botar aqui tudo assim das principais dúvidas que eu recebo dos alunos do curso e também do pessoal que me manda direct. Mas eu sei que sempre ficam dúvidas e é por isso que eu peço para você escrever nos comentários se teve algum ponto aqui que não foi abordado que você gostaria de saber, para que toda a comunidade se ajude, enfim, para que todo mundo fique com todas as dúvidas esclarecidas, beleza? E é isso aí, rapaziada, a gente chegou ao final do vídeo de hoje, um forte abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro.